viviam do pastoreio de ovelhas e cabras e do plantio. Mas havia nesse povo um diferencial que na antiguidade era único. Eram monoteístas. Esta característica marca toda a história desse povo. A história deles é contada pela Bíblia, no Antigo Testamento. O Novo Testamento inclui parte da história dos hebreus que acreditavam que Jesus é o Messias que o Antigo Testamento previa. Não se pode compreender esse povo sem vislumbrar a interferência de Deus em suas vidas. Para eles, Deus escolhia os líderes, Deus escolhia o lugar onde ficariam, Deus dava fartura ou não, Deus, dependendo do seu merecimento, dava vitória ou a derrota na guerra. Para este povo, a lei tinha sido inspirada por Deus e ir contra ela seria o equivalente a ir contra Deus. Então, o leigo e o divino interagem de tal modo que pecado e crime se confundem. O direito é imutável e somente Deus pode modificá-lo. Os chefes religiosos podem até interpretá-lo para adaptá-lo à evolução social, entretanto, nunca podem modificá-lo. Moisés lideraria este povo de volta à Palestina no episódio chamado Êxodo ou Fuga. Antes de chegarem à Palestina, segundo a Bíblia, os hebreus teriam passado 40 anos no deserto e aí teriam forjado, sob a liderança de Moisés, a base de sua civilização, inclusive suas leis. Alguns acreditam que a lei dos hebreus foi criada pelo próprio Moisés, por isso, denomina-se a legislação de mosaica. A base moral da legislação mosaica pode ser encontrada nos 10 mandamentos que teriam sido escritos pessoalmente por Deus no Monte Sinai. A Torá, também chamada Pentateuco, é formada pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em toda a Torá encontramos leis, entretanto, há em Deuteronômio uma reunião maior de leis. A maioria dos autores afirma não ser a lei de Moisés uma legislação que distingue entre direito sacro e profano, apontando-a como direito religioso. Se analisarmos o povo hebreu, o fator religioso está vinculado a todas as áreas da sociedade. A contribuição da Grécia Antiga para a formação das sociedades modernas se dá muito no campo da política e da filosofia. No tocante ao direito, os registros históricos de cunho jurídico são raros e os existentes pouco aprofundam as informações. No entanto, é possível identificar alguma forma de organização e atuação jurídica em Esparta e Atenas.
Drácon e Solon. Drácon era um eupátrida aristocrata, e como tal, não tinha muito interesse em alterar as normas existentes. Solon, por sua vez, apresentou significativas mudanças nas normas que regiam a conduta social. Este legislador, mesmo sendo igualmente eupátrida, era também comerciante, e foi sobretudo a partir dos interesses dessa categoria que escreveu sua proposta legislativa, levando o ordenamento jurídico ateniense a tocar nas dimensões sociais, econômicas e políticas daquela sociedade. De modo prático, a legislação de Solon instaurou a igualdade civil, suprimiu a propriedade coletiva dos clãs, suprimiu a servidão por dívida, limitou o poder paternal e estabeleceu o testamento e a adoção. Embora menos conhecida, há registros de fragmentos do código jurídico de uma outra cidade grega do período clássico, Gortina, cidade-estado localizada na península de Creta. Diferentemente de Atenas e Esparta, cujas organizações jurídicas só podem ser inferidas por meio de fontes indiretas, como discursos e documentos literários e filosóficos, Gortina ofereceu algo mais substancial, que foi o fragmento de um código de conduta esculpido em pedra. O fragmento do Código de Gortina, encontrado em meados do século XVIII, mostra uma lei aplicada às pessoas livres e escravas. O fragmento permite-nos saber que se alguém cometesse violência contra um homem livre ou uma mulher livre, pagaria 100 estateiros, enquanto que um escravo cometesse o mesmo crime, pagaria o dobro. Basicamente em 3 momentos, que são a realeza, a república e o império. Na realeza, o rei detinha poder total nos âmbitos civil, judiciário, militar e religioso. Apesar do mandato ser vitalício, o cargo era eletivo e não hereditário. Com a instauração da República Romana, o poder executivo foi pulverizado nas mãos de várias pessoas, que tinham mandatos curtos, evitando-se assim que uma pessoa só tivesse muito poder em suas mãos. Apesar disso, o Senado continuava vitalício, tornando-se assim o centro do governo. Os que detinham o poder executivo na Roma republicana eram chamados de magistrados, cada um com a sua função específica. Os magistrados ordinários eram eleitos anualmente e seguiam o cursus honorum, uma espécie de caminho até chegar ao cargo mais importante. Primeiramente, ele passava pelo cargo de questor, uma espécie de tesoureiro que cuidava das finanças. Após isso, passava pelo cargo de edil, responsável pelas construções e monumentos públicos. Então, poderia assumir o cargo de pretor, que cuidava da administração da justiça, mas não era um juiz. E, finalmente, ele poderia assumir o cargo de cônsul, que, entre suas atribuições, comandava o exército e presidia o Senado. Durante os 3 primeiros séculos de Roma, o direito privado só teve costume como fonte. Sua incerteza favorecia a arbitrariedade dos magistrados patrícios, os únicos encarregados de administrar a justiça. A plebe exigia a redação de uma lei conhecida por todos, aplicável a todos os cidadãos. A Lei das 12 Tábuas foi a resposta a essas exigências. As 12 Tábuas, chamadas séculos depois, fonte de todo direito, nada mais foram do que uma codificação de regras provavelmente costumeiras, primitivas e às vezes até cruéis. Com o surgimento do Império, as magistraturas republicanas sobrevivem, mas com importância e força bem menores. Como exemplo, o cargo de cônsul, que era o mais importante na era republicana, passou a ser apenas honorífico. O Corpus Iuris Civilis, o conjunto formado pelas institutas, digesto, código e novelas, foi decretado por Justiniano. É uma revolução no âmbito jurídico,
pois organizou de forma sistemática a legislação e a jurisprudência romana da época. The army of Rome marches in the name of the one true God! Christianity. Com a decadência do Império no final do século II e a ameaça de invasões bárbaras, começa o declínio do Império Romano em seus aspectos econômicos, políticos e jurídicos. Já se sentia no âmbito religioso a influência da doutrina cristã. Isso ocasiona a aderência às demais esferas da cultura humana, no sentido de construir, séculos mais tarde, o Império Cristão. A queda do Império Romano levou a uma época de medo e insegurança, com as guerras constantes e a pilhagem das cidades. As incertezas levaram ao temor da feitiçaria e de demônios, e o cristianismo avançou como uma salvação. As populações migraram para o campo, levadas pelos nobres, e as cidades perderam importância. A economia passou a basear-se na troca e surgiu um sistema econômico feudal. Durante séculos, o mundo ocidental mergulhou na escuridão da ignorância e da superstição.